Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas à minha live, a nossa live de segunda-feira, a live Fobia em Foco. Hoje nós estamos transmitindo aqui para duas plataformas diferentes. Então aqui eu estou falando com você do Instagram e aqui eu estou falando com você do YouTube. Então hoje nós estamos transmitindo para duas plataformas diferentes. Então hoje, segunda-feira, é a nossa live com a temática Fobia em Foco. E para vocês que não me conhecem, meu nome é Marcos Barros, eu sou terapeuta, especialista no tratamento de fobias. E o tema da nossa live hoje é: qual a diferença entre ver e imaginar? Vocês sabem a diferença? E vocês? Sabem a diferença entre ver e imaginar? Parece uma pergunta boba, né? Mas vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que aqui no meu consultório que acham que sabem a diferença entre ver e imaginar. Que acham que sabem imaginar direito. Porque tem essa questão. Você pode até saber imaginar, mas será que você sabe imaginar direito? E por que isso é importante? Por que eu trouxe esse tema aqui hoje para nós? Porque como o nosso foco aqui é sempre falar sobre fobias, e eu já falei que a fobia é uma patologia de origem imaginária, ela não é algo que existe, ela é imaginária, então tudo que você precisa para tratar um problema imaginário é uma solução imaginária. E para que você tenha uma solução imaginária, é fundamental que você saiba imaginar. Imaginar corretamente. É isso que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Não só a diferença entre ver e imaginar, mas como imaginar corretamente. Porque isso, eu tenho uma crença de que isso é a base da pirâmide. Se você sofre com fobia e você tem interesse em resolver a sua fobia de uma maneira rápida e definitiva, é fundamental que você saiba imaginar direito. Você sabe que tem um colega meu que ele fez uma terapia desse tipo e ele até imaginou. E ele falou: Marcos, poxa, eu fiz uma coisa ali que você me ensinou e tal, mas eu não senti muito efeito. E quando eu conversei com ele depois, que foi quando eu expliquei como era, o que você fez para imaginar, como foi o seu imaginar, nós percebemos que ele não imaginou direito. Ele até imaginou, mas não imaginou direito. E quando eu ensinei ele a imaginar direito, tudo mudou. E aí ele teve o efeito que precisa. Então hoje nós vamos falar bastante sobre qual a diferença entre ver e imaginar. Ok? Bom, ver é simples. É ver com os olhos. Só não consegue ver quem é cego, certo? Já o imaginar, até um cego consegue. Por quê? Não é incomum de eu perguntar para as pessoas, e até fiz uma pergunta hoje, interessante até falar sobre isso antes. Quando eu fui anunciar essa live hoje, eu fiz uma caixinha de pergunta meio provocativa, que foi o seguinte: o que é que você enxerga quando você fecha os olhos? E essa pergunta eu faço para você de novo e para você de novo. O que é que você enxerga? O que é que você enxerga quando você fecha os olhos? Se você já entendeu o pano de fundo do que nós estamos falando, você entendeu essa pergunta. É uma pergunta provocativa, mas dá para entender o que eu quis dizer. E eu vou compartilhar aqui com vocês eu vou falar o que está acontecendo, porque não dá para compartilhar a tela com as duas pessoas, tá? Com as duas pessoas não, com as duas plataformas. Então eu vou compartilhar aqui para vocês terem ideia da quantidade de pessoas que não sabem ou não entenderam ainda a diferença entre ver e imaginar. Deixa eu colocar aqui. Vejam,
3 pessoas aqui. Eu vou falar com vocês aqui no YouTube, porque vocês não estão enxergando a tela que está no Instagram. Então eu coloquei aqui 3 pessoas, 3 respostas que me deram nessa caixinha de pergunta. E foi assim, basicamente você pode pensar que as outras respostas foram mais ou menos isso daqui, tá? Eu peguei um resumo das principais respostas e estou colocando aqui. Então veja, uma pessoa respondeu aqui, nadinha. Lembra que a pergunta foi, o que você enxerga quando você fecha os olhos? Uma pessoa respondeu, nadinha. Então veja, ela entendeu que se você fechar os olhos, você não vê nada. Tem razão? Tem razão, mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Segunda, respondeu, preto. Isso é uma das respostas mais comuns que tem. Que é quando eu pergunto para um cliente aqui no consultório, ele está de olhos fechados, eu pergunto, o que é que você está vendo? Ele fala, não, está tudo preto porque eu estou de olho fechado. Eu falei, eu sei que você está de olho fechado, não foi sobre isso, não é sobre isso que eu estou falando, né? Então assim, e uma terceira pessoa, vamos dizer assim, que ela bateu na trave, que ela disse aqui, minha mente. Eu entendi o que ela quis dizer, ela acertou, mas ela se comunicou de uma maneira que não deu para entender muito bem. Então eu vou colocar que ela bateu na trave. Mas teve uma pessoa que eu vou colocar aqui agora, que ela foi cirúrgica e acertou no ponto. Ela respondeu assim, o que eu quiser. Lembrando que a pergunta foi, o que você enxerga quando você fecha os olhos? E essa pessoa respondeu, o que eu quiser. Deixa eu tirar ela aqui. Muito bem. E é exatamente isso. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês assim. Primeiro, ver é com os olhos. Imaginar, eu costumo dizer que é enxergar, que é ver com os olhos da mente. E que você enxerga e vê o que você quiser. A partir do momento que você está enxergando com a sua mente, que você está imaginando, você tem controle total sobre a sua imaginação. As questões patológicas, elas aparecem justamente através de imagens e sons. Porque lembra que eu falei para vocês, eu vou repetir. Tudo que nós aprendemos na nossa vida, desde a barriga da mamãe até hoje, vieram através dos nossos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Todas as experiências que nós tivemos, tudo que nós aprendemos sobre o mundo veio através desses 5 sentidos. E o interessante é que as nossas memórias também são codificadas dessa maneira. Você quer que eu prove para você? Eu quero que você imagine agora o gosto do limão. E eu tenho certeza que para você lembrar, imaginar, sentir o gosto do limão, você precisou pensar no limão. Veio a imagem de um limão na cabeça. Correto? Porque lembra que existe aquela sequência. Pensamento gera sentimento, que gera uma ação ou uma não ação. Então você pensa no limão, você sente, imagina e lembra do gosto do limão e você age ou não. Nesse caso você não tem uma ação. Na verdade tem, que é salivar. Muitas pessoas que pensaram, se imaginaram corretamente, salivaram. Ok? Então lembra sempre dessa sequência. Pensamento gera sentimento que gera ação. E é isso que acontece numa fobia. Na fobia, só que ela acontece de maneira desregulada. Como a sua mente associou o objeto fóbico à emoção de pânico, medo, seja lá o que for, angústia, imediatamente quando você enxerga aquele objeto ou você traz essa imagem na sua cabeça, lembrando que a nossa mente inconsciente, que é a parte da nossa mente que é automatizada, assim, metaforicamente falando, que está por trás da nossa mente consciente e racional, ela não consegue diferenciar se o que ela está colocando aqui, se o que ela está imaginando está acontecendo ou não. Saiu até um estudo recente, tem uma publicação aqui na minha página do Instagram, vocês podem olhar. Saiu um estudo recente
que comprovou que a imaginação tem o mesmo poder, ela ativa a mesma área do cérebro que ativa quando você faz a mesma ação. Então, ou seja, se você se imaginar fazendo uma determinada ação, você ativa a mesma área do cérebro como se você estivesse fazendo essa ação. Então, isso é uma explicação científica e tem o artigo científico publicado aqui, a referência científica publicada aqui no meu feed, tá? Quem quiser pode dar uma olhada que vocês vão encontrar. Eu coloquei lá. Então, isso nada mais é do que uma explicação científica para algo que nós já falamos há muito tempo, que é que a nossa mente inconsciente, há quem chame de subconsciente, não existe um consenso sobre isso, mas nós vamos chamar aqui de inconsciente, tá? Que a nossa mente inconsciente, ela não consegue diferenciar o real do imaginário. Então, se algo está na nossa mente inconsciente, ela vai responder como se aquilo estivesse acontecendo. Com um detalhe específico, que a nossa mente consciente, racional, não tem acesso à nossa mente inconsciente. Por isso, quando a nossa mente inconsciente, ela simplesmente dispara uma emoção, a nossa mente racional consciente fica tentando justificar essa emoção. Então, assim, é isso que acontece numa fobia. A sua crise de fobia nada mais é do que a sua mente tentando te proteger de algo que ela entende como nocivo para você. Em algum momento, por conta de algum trauma específico que você pode lembrar ou não, a sua mente associou o objeto fóbico a alguma coisa muito nociva e ela vai querer te proteger disso. Vai te dar aquele instinto de luta ou fuga. Ok? Por quê? Porque vem aquela imagem na sua cabeça, por isso que você não precisa ver com os olhos. Por isso que numa fobia você não precisa ver com os olhos. Basta você imaginar o objeto fóbico que toda aquela sensação já vem. Certo? Então, pensamento gera sentimento, que gera ação. E pensamento, muitas vezes, é imaginação. Ok? Existem pessoas que pensam que não conseguem imaginar. Eu tenho um outro amigo que uma vez eu fui fazer uma terapia com ele e geralmente as terapias são imaginárias, então tudo que você precisa fazer como base da sua pirâmide, assim, como princípio inicial é saber imaginar. E ele, quando fechava os olhos, adivinha? Tudo preto. Não vem nada, não vem nada. Então assim, a pessoa às vezes acha que vai aparecer uma tela em 4K na frente dela, com a vida dela ali. Não é isso, gente. Imaginar não é isso. Imaginar é simplesmente criar imagens mentais, que pode ser em forma de uma foto, uma imagem, ou de vídeos mesmo. Sabe quando você lembra de algo, você tem flashes da sua infância? Então, assim, não existe uma pessoa que não consegue imaginar, ok? E uma vez que você imagina conscientemente, você tem controle total sobre a sua imaginação, ok? Então, eu quero ensinar aqui também hoje vocês como vocês podem imaginar de maneira correta. Porque também tem uma diferença entre pensar e imaginar. Eu posso pensar aleatoriamente em qualquer coisa, isso não necessariamente considera o que nós chamamos de imaginar, ok? Para você imaginar, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Quando você assiste um filme, conscientemente você sabe que esse filme é uma ficção, correto? Mas você ainda assim se emociona. Você fica bravo, você fica feliz, você torce por um, você quer que o outro vá preso, enfim, parece que você entra na situação, você se associa àquela situação. Agora, imagina você assistindo esse mesmo filme,
batendo papo com alguém aqui, ou seja, seus amigos em casa, ou marido ou esposa em casa, você está assistindo o filme, mas você não está prestando atenção no filme. Então, ou seja, aquilo provavelmente não vai te trazer a mesma emoção. Então, para que você imagine corretamente, é necessário que você tenha muita atenção e que tenha alguma emoção por trás disso. Por quê? Se você imaginou direito, pensamento gera um sentimento que gera uma ação ou uma não ação. Correto? Então eu queria fazer um exercício aqui com vocês antes disso. Então, só relembrando, ver é com os olhos. E quem não consegue ver é cego. Imaginar é ver com os olhos da mente. E até um cego consegue fazer isso. Ok? Então agora nós vamos fazer um exercício e vamos ver se vocês conseguem, e todo mundo consegue, tá? Não existe quem não vai conseguir imaginar ou não imaginar, ok? Todo mundo consegue imaginar. Ou melhor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui acha que não consegue imaginar? Responde para mim aqui. Aqui no YouTube, no chat, não consigo imaginar, não vejo nada. É engraçado, né? Calma que você já vai aprender já. E isso é importante porque se você aqui está assistindo porque você tem uma fobia e você quer se livrar dessa fobia, é fundamental que você saiba imaginar. Tudo começa pelo imaginar, porque a fobia é um problema imaginário. Ok? Eu consigo. Engraçado. No Instagram tem mais pessoas falando que conseguem. Já no YouTube tem mais pessoas dizendo que não conseguem. Isso é bem interessante, tá? Então assim, na verdade todo mundo consegue, gente. Vamos fazer um exercício que é o seguinte. Aí onde você tá? Parado. Você sabe o que tem atrás de você, não sabe? Se não souber, dá uma coladinha, dá uma olhadinha. Eu consigo ver porque eu estou vendo através da câmera aqui, então eu já sei o que tem atrás de mim. Mas vocês não têm a câmera, então vocês conseguem saber os objetos que tem atrás de você, ou seja, quem está atrás de você, se tiver alguém atrás de você, enfim, você consegue saber olhando o que tem atrás de você. Consegue ou não? Consigo. Sim, consegue. Muito bem. Agora, eu quero que você feche os olhos e, sem virar o corpo, imagine que você está olhando para trás. E veja o que tem atrás de você. Imagine essa imagem atrás de você. Se você está com dificuldade, ou você que disse aqui que ainda não está conseguindo, abre os olhos, olha de novo, dá uma colada, volta, fecha os olhos e imagina essa imagem mental do que está atrás de você. Não precisa mudar nada. Nós estamos no primeiro nível ainda. Você só vai construir essa imagem atrás de você. Responde aqui para mim. Você consegue ou você não consegue? Sim, consigo. Não consigo. Você ainda não consegue? Então eu vou dar um outro exercício. Para você que consegue, você já atingiu uma parte disso, ok? Isso é só uma parte, lembra? Você já aprendeu a criar, você já sabe, já entendeu que você consegue criar imagens mentais. Pelo menos do que você sabe que tem atrás de você. Ou seja, alguma coisa que seja real, você já sabe que você consegue. Daqui a pouco nós vamos escalar isso, ok? E aí no final vocês vão ver que vocês vão estar imaginando o céu é o limite, tá? Mas eu preciso ajudar pessoas que aí também ainda não conseguiram, ok?
Então, ó, um segundo exercício é o seguinte: se você consegue e tem um objeto aí perto de vocês, por exemplo, eu tenho aqui um álcool em gel, ok? Eu tenho um álcool em gel. Qualquer objeto que você tenha, pega seu celular na mão, enfim, qualquer coisa que você tenha na sua mão, todo mundo, bota na sua frente, um pouco assim na sua frente, e olha fixamente para esse objeto por alguns segundos. Veja as cores dele. Muito bem. Agora eu quero que você feche os olhos, e quando você fechar os olhos, vai ser como se você tirasse um print dessa imagem. Você fecha os olhos e tira um print dessa imagem. Para quem não está familiarizado com a palavra print, é como se fosse uma foto, tá bom? Então tem gente que, né? Eu quase não estou familiarizado com isso, mas eu tô. Então, quando você fechar os olhos, é como se você tirasse uma foto. Você tirasse uma foto daquela imagem. Ok? E com os olhos fechados, você vê aquela imagem. Se você não consegue ver, você olha, dá uma colada de novo e fecha os olhos novamente. E faça isso quantas vezes for necessário, até que você consiga criar a imagem mental do que você acabou de ver. Respondam para mim aqui, ó, mesa de jantar, escada, corredor. É isso aí. Lunog Barros. É isso aí. Conseguiram? Vamos lá. Vocês aqui no YouTube. Vamos lá, respondam. Conseguiram, conseguiram. Isso, fica mais fácil assim, né? Tem um objeto na sua frente, acaba ficando mais fácil mesmo. Muito bem. Ótimo. Eu quero saber o seguinte, me respondam aqui, todos vocês conseguiram um objeto ou vocês pararam no exercício anterior de olhar para trás? Responde aqui para mim. Por favor, porque isso depende da nossa próxima escalada aqui. Objeto, objeto, objeto. Isso. Muito bem, gente. Então agora é o seguinte. Vocês já perceberam que vocês conseguem criar uma imagem mental do que vocês já viram, acabaram de ver, certo? Mas lembra que eu falei para vocês o seguinte, a mente é sua. Você faz o que você quiser com ela. Se eu quiser imaginar agora, entrando pela porta aqui, um elefante com bolinhas verdes, eu consigo imaginar. Eu consigo imaginar qualquer coisa. Uma vez que você consegue criar uma imagem, você consegue criar qualquer imagem. Concorda? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês fechem os olhos, por favor, agora. Fechem os olhos agora. E vocês vão ter na mente de vocês o objeto. O objeto, a imagem daquele objeto. Continuem de olhos fechados. Agora, eu quero que vocês apenas sigam instruções, tá, gente? Não precisa tentar me ajudar em nada. Segue a instrução que a coisa vai funcionar. Confia. Agora eu quero que você imagine que esse objeto muda de cor, mas é só o objeto e não o que está em volta dele. Escolhe uma cor, de preferência a sua cor preferida. Conseguindo os dois, é isso aí, forasteiro, pilates, físio. Muito bem, muito bem. Imagina, troca a cor do objeto para a cor que você mais gosta. Eu não vou pedir para vocês responderem, porque vocês já estão de olho fechado, mas eu vou imaginar que vocês conseguiram, ok? Quem não conseguiu nada disso, gente, essa live vai ficar gravada e vocês voltam e fazem o exercício novamente, ok? Então eu vou partir de um princípio, como vocês precisam manter os olhos fechados agora,
eu vou partir do princípio que vocês vão conseguir fazer tudo do que eu estou falando, tudo bem? Então, para quem não conseguiu, volta a live depois, vai ficar gravada e faz o exercício de novo, porque isso é fundamental, principalmente se você tem uma fobia. Nós precisamos fazer com que você imagine. Sem isso, não há tratamento. Essa é a base da coisa. Então, continuo com os olhos fechados, vocês já trocaram a cor desse objeto. Observa bem essa cor. Imagina que essa cor agora começa a brilhar e ficar muito bonita. Muito mais bonita do que você imaginou. Presta atenção nos detalhes dessa cor. Se esse objeto seu tem algum som, imagine o som. Se ele tem algum cheiro, imagine o cheiro desse objeto. Ele está muito brilhante, está brilhando bastante. Muito bem. Agora, de olhos fechados ainda, eu quero que vocês imaginem que está chegando meio que atrás de vocês, assim, alguma pessoa que vocês gostam muito. Constrói a imagem na cabeça. Pode ser uma pessoa que ainda está na sua convivência, pode ser uma pessoa que já não está mais na sua convivência, mas que você gostaria muito que tivesse. Imagina essa pessoa chegando ao seu lado, olhando para você. Quero que você imagine agora que essa pessoa toca o seu ombro e olha esse objeto que você tem na mão com um olhar de muita admiração. Porque afinal de contas você colocou uma cor ali maravilhosa. Sente a presença dessa pessoa. Cria essa imagem na sua cabeça. Imagina que ela está aí do seu lado. Talvez ela fale alguma coisa e você ouça. Talvez não. Talvez ela fique só quieta. Mas talvez ela fale alguma coisa e você pode ouvir. Então imagina que você está mostrando para essa pessoa e essa pessoa está olhando com um olhar de admiração. Agora, para encerrar, ainda de olhos fechados, eu quero que você imagine que você deixe esse objeto de lado e mentalmente se levante e dá um abraço nessa pessoa. Bem apertado. Essa pessoa que você gosta muito. Isso. Imagina esse abraço. Bem apertado. Pode ser que ela fale alguma coisa para você, pode ser que não, não tem problema. Pode ser que você queira falar alguma coisa, pode ser que não. Constrói essa imagem. E do mesmo jeito que você construiu esse abraço, você imagina que ela vai se afastar, você vai sentar novamente e vai estar no mesmo lugar que você está. Muito bem. Então essa cena some agora e você pode abrir os olhos. E aí? Responde aqui para mim. Você aqui no YouTube, quem conseguiu? Aliás, aqui no YouTube, quem conseguiu? Aqui no Instagram, quem conseguiu? Responde para mim, por favor. E responde o que você sentiu. Como foi isso, essa experiência para você? Pensei no meu pai que já não estava mais aqui. Tudo bem. Consegui. No Instagram as pessoas conseguiram. Emocionante. A Marcela aqui do YouTube está falando, chorei que nem criança. Imaginei a minha tia, imaginei o meu cachorrinho. A emoção.
Muito bem. Aqui no YouTube. Consegui. Olha que interessante. Agora o YouTube, que quase ninguém estava conseguindo naquela hora, não teve ninguém até agora que me falou que não conseguiu. Vocês aqui do YouTube, quem não conseguiu, não tenha vergonha, pode dizer, ok? Vocês conseguiram sim ou não? E quem conseguiu, o que vocês sentiram? Consegui, emocionante, pensei na minha avó. É isso mesmo. Consegui. Uma outra pessoa, pensei na minha cachorrinha. Tem isso, né? Agora as pessoas têm essa conexão, né? De o animal de estimação virou um membro da família, né? Não tem jeito. Isso veio para ficar. Então tem pessoas que pensaram em parentes, que talvez estejam aqui, talvez não estejam mais aqui, mas conseguiram ainda assim sentir a presença. Veja que interessante. Por quê? Pensamento gera sentimento, que gera emoção, ação. Ok? Eu fiz esse exercício de propósito, coloquei essa questão mais emocionante de propósito, justamente para mostrar que é o seguinte: imaginar, para você saber que você imaginou correto, imaginar correto precisa haver emoção. Imaginar correto precisa haver emoção. Se você imagina e não sente nada, você não imaginou correto, você pensou. É diferente, não é a mesma coisa. Percebe? Então a sua crise de fobia é uma imaginação descontrolada. A boa notícia é que é possível controlar. Veja, o primeiro passo vocês já deram. Você já deu. Você já aprendeu a criar imagem, você já aprendeu a imaginar. Agora você sabe que imaginar é ver com os olhos da mente. E a mente não sabe a diferença entre real e imaginário. E pensamento gera sentimento, que gera ação ou não ação. Então, se você mudar o início dessa cadeia, você muda todo o resto dessa cadeia, que é a ação final, que é de você fugir, luta ou fuga, congelamento, angústia, pânico. Nós ainda vamos falar sobre síndrome do pânico um dia, ok? Diferença, tem diferença? Fobia é parecido? Quem sabe uma hora a gente fala sobre isso. Mas o mais importante aqui, que eu gostei das respostas de vocês, tanto aqui no Instagram e no YouTube também, porque no YouTube houve essa mudança de quem não conseguia para quem conseguia. Aqui muita gente conseguia e conseguiu desde o início. Parabéns! Vocês conseguem. Agora vocês têm a base para quem sofre com fobia ou até outros distúrbios, ok? Imaginários, mentais, a maioria são imaginários. A base, o pré-requisito para que haja um tratamento, para que haja uma terapia, é que você saiba imaginar corretamente, e muita gente não sabe. Então agora você sabe que imaginar precisa de emoção. E foi isso que eu ensinei para aquele meu amigo que eu falei para vocês. Ele fez uma técnica que não era de fobia, na verdade. Era mania. Ele tinha mania de roer unha. E ele fez a técnica, mas acho que ele imaginou daquele jeito que nós conhecemos. E quando eu conversei com ele e ensinei essa maneira de imaginar, expliquei para ele que precisava haver emoção, inclusive conversei com ele hoje. A unha dele está normal. Funcionou. O cara está bem. Então, vejam, é a diferença que faz a diferença. Se você sabe imaginar corretamente, e não é só imaginar corretamente, você já tem 50% da sua terapia feita.
Aí é só uma questão de técnica. Ok? E agora vocês sabem como imaginar. Quem não conseguiu imaginar, não tem problema. Como eu disse, esse vídeo vai ficar salvo e você volta quantas vezes for necessário até que você consiga. Não existe a possibilidade de não conseguir. Não existe a possibilidade de não conseguir. Todas as pessoas conseguem. O que acontece com essas pessoas que dizem que não conseguem imaginar nada? Existe uma explicação para isso, tá? Lembra que eu falei para você que tudo que você aprendeu até hoje na sua vida veio através dos seus 5 sentidos? Visual, auditivo, tato, paladar e olfativo? Pois é, as nossas lembranças também são codificadas dessa maneira. Mas, num geral, a gente costuma chamar isso de canais de comunicação. Nós temos todos esses canais de comunicações ativos. Mas tem certas pessoas que têm um determinado canal de comunicação mais, vamos dizer assim, mais aguçado que o outro. E isso pode ser tema de uma live que a gente vai conversar mais para frente, tá? Mas de qualquer maneira, é importante vocês saberem que existem pessoas que o canal de comunicação é um pouco diferente. Sabe aquela pessoa que só estuda escrevendo? Ela precisa ver, ela é muito visual, ela estuda escrevendo. E não tinha aquele aluno da sua faculdade ou da sua escola que ele levou um caderno inteiro, o curso inteiro, ele não escrevia nada, ele só ouvia a aula e tirava a nota boa? Por quê? Ele aprendia, o melhor canal de comunicação para ele é o auditivo. Então isso existe, tá? Então assim, num geral, de uma maneira geral, ó, Fabi, eu sei, eu te conheço, você é bem assim mesmo. Então assim, no geral, as pessoas que dizem que não conseguem imaginar, é porque talvez a chavinha do visual esteja um pouco abaixo dos outros canais de comunicação. Mas a visualização, a imaginação é treinável. E eu sugiro, eu dou essa dica aqui. A sugestão que eu dou é: treine visualização. A imaginação é mais importante do que o pensamento. A imaginação é mais importante que o pensamento. Se eu não me engano, desculpe se eu errar, mas se eu não me engano, foi Albert Einstein que disse essa frase. A imaginação é mais importante do que o pensamento. Por conta disso tudo. Ok? Então, se você não conseguiu, não se preocupe, em breve você vai conseguir. Basta você repetir, repetir, repetir. Porque a repetição é a mãe do aprendizado. Então, se você repetir, 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 eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Agora, saiba que, para que você tenha uma terapia, se você é a pessoa que está querendo tratar a fobia, se você não conseguir imaginar, não tem terapia. Ok? Então, todo mundo consegue. Não tem quem não consegue. Não existe quem não consegue. A não ser que você tenha um problema cognitivo, que não é o caso das pessoas que estão aqui na live, nem das pessoas que vão assistir depois. Ok? Então, pessoal, eu acho que deu para entender a diferença entre ver e imaginar. E eu sugiro que vocês continuem treinando, porque quanto mais nítida for a imagem, o que vocês podem fazer agora? Começar a trabalhar esses outros canais de comunicação. Então, por exemplo, você imagina, fechando os olhos, uma comida da sua avó ou da sua mãe, que talvez já não esteja mais aqui, mas sabe aquela comida que só ela sabia fazer? E aquela comida que foi embora com ela, aquela receita que foi embora com ela. Faça esse exercício, feche os olhos, lembra dessa comida, sente o cheiro dessa comida. Esse cheiro provavelmente vai te levar a um momento da sua vida que você passou na casa dela, um almoço, uma janta. Então sente o cheiro, veja as imagens, dá mais cor para essa imagem, entra dentro dessa imagem, se associa a essa imagem. Isso tudo é o que faz diferença, isso é treinável. Se você consegue fazer isso, você consegue fazer qualquer coisa. Então, sente o cheiro. Vai ter gente que vai sentir o gosto.
Isso é sensacional. Aí você começa a ter controle sobre a sua mente. Isso vai te dar segurança de iniciar uma terapia, se for o caso, porque você começa a ter controle sobre a sua mente. E é isso que importa. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal no Instagram, restou alguma dúvida sobre a diferença entre ver e imaginar? Esse foi o objetivo desta live. Deixar claro e definido e ensinar o que é imaginar. Pessoal no YouTube, ficou claro para vocês? Não? Não ficou claro, Fabi de Barros? Ou não tem dúvida? Pessoal no YouTube, claro, tá muito claro. Eu achei que não sabia, agora eu sei. É bem isso mesmo. A gente acha que nós achamos que não sabemos. Como você não tem experiência espontânea, às vezes você acha que você não sabe. Ah, ficou claro. Muito bem. Então acho que o objetivo foi atingido aqui. Nós falamos sobre a diferença entre pensar e imaginar. E vocês aprenderam o que é imaginar de maneira correta. Lembra que imaginar pode ser certo, pode ser errado. E agora vocês aprenderam de maneira correta. Então, resumo da ópera aqui. Diferença entre ver e imaginar e aprender a imaginar correto. Tá claro para vocês? Muito bem, Baima Júnior. Perfeito. Lunog Barros, sim. Sim, muito obrigado. Estou chorando até agora. Faz o seguinte, tira essa imagem da sua cabeça. Você lembra? Você faz o que você quiser com a sua mente. Tira essa imagem da sua cabeça. Se for um choro ruim, se for um choro de emoção e que você quer continuar sentindo, tudo bem, tá? Mas saiba que, se você tirar essa imagem da cabeça, essa emoção vai embora imediatamente. Ok? Bom, pessoal, muito obrigado por hoje, pela atenção de vocês. Hoje nós fizemos aqui em 2 plataformas diferentes, Instagram e YouTube. Então eu agradeço a presença de todos vocês. E quarta-feira temos uma outra live com uma outra temática, ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, pela paciência. Um beijo a todos e até quarta-feira. Estejam aqui se Deus quiser.